Bom dia a todos. Queremos que estejam a visitar, sejam bem-vindos. Tivemos 50 dias muito bons sobre uma vida plena e frutífera e creio que muitos de nós aproveitamos. Também no nosso retiro foi um tempo muito especial para mim pessoalmente. E hoje, ao pensar o que é que deveríamos voltar a falar, eu pensei em durante 3 próximos domingos falarmos acerca da verdade, a essência do que é que significa uma fé em Cristo, não é? O que é que significa, o que seria importante nós termos a certeza que sabemos que isso é seguir Jesus, que isso é sermos cristãos, é sermos seguidores de Jesus. E eu queria falar de 3 motivos, 3 assuntos principais, e este, para ser honesto, foi difícil. Há mensagens que custam mais, parece nascer, mas acredito que era esta a passagem que o Senhor tem para nós esta manhã. Vamos orar, vamos entregar a Deus este tempo. Amém? Oremos. Senhor, nós louvamos-te pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, pela certeza de que Tu não és um Deus que está calado, mas és um Deus que quer falar connosco, quer tocar em nossas vidas, quer trabalhar em nosso coração, quer nos ajudar a perceber o que é uma verdadeira fé, não uma religião, não umas práticas religiosas, não um linguajar de pessoas que sabem falar o que é certo, mas cujo coração está muito longe. Eu oro que te fale da nossa vida, pela Tua Palavra, Senhor, pelo Teu Espírito, tornes viva esta palavra que hoje vamos partilhar. E fazemos-o crendo em Ti, num Deus que ainda hoje se revela e quer falar connosco. Por isso fala-nos, Senhor, abrimos-nos para Ti, para ouvir a Tua voz, para avançar a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos ler a passagem que temos para ler hoje, que é em Mateus capítulo 19. Vamos ler o livro de Mateus, mas esta passagem encontra-se quer em Marcos, quer em Lucas também. Diz assim: e eis que dele se aproximou um jovem e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E respondeu-lhe ele: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E perguntou-lhe ele: quais? E respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado, que me falta ainda. E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez eu vos digo que é mais fácil um cabelo passar por fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados e perguntaram: quem pode então ser salvo? E Jesus, fixando neles um olhar, respondeu: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que recompensa, pois, teremos nós? Ao que lhe disse Jesus: em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. E, entretanto, muitos que são os primeiros serão os últimos, mas os que são os últimos serão os primeiros. Esta passagem é uma passagem que eu não me lembro de ter pregado. Na verdade, nas minhas anotações não houve nenhuma pregação sobre esta passagem. Talvez a tenha evitado muito tempo, mas senti que era sobre ela que eu queria pregar. Acho que ela também, se calhar alguns de nós têm algumas ideias que não são muito acertadas acerca dela. É interessante quando juntamos os 3 evangelhos, e é um exercício que eu vos aconselho a fazer, muitas vezes, usar Marcos, Mateus e João,
Marcos, Mateus e Lucas, porque são os evangelhos sinóticos que se juntam e conseguem ver uma figura maior, vocês conseguem descobrir alguns pormenores muito ricos desta passagem. A primeira delas, percebemos em Mateus que ele era um jovem, em Lucas diz que ele era um homem de posição, era um homem com algum poder económico, com alguma relevância e com alguma autoridade. No livro de Marcos, referindo-se ao fervor e à intensidade da procura deste homem, diz: ele pondo-se Jesus a caminho, corria um homem ao seu encontro e, ajoelhando, lhe perguntou. Vocês podem imaginar este homem de fato, se fosse nos dias de hoje, não é? Com o seu fato, a correr, a ter com Jesus, e pôs-se de joelhos e lhe faz uma pergunta. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Este homem procurava esta vida eterna, o que na sua concepção de mente seria possivelmente uma vida feliz, satisfação, paz com Deus. Mas a forma como ele pergunta a Jesus, isso o trai. Porque ele diz: o que é que eu farei? E ele, neste aspecto, se parece com os fariseus e com os líderes religiosos, pensando em termos de obedecer a regras, leis e normas, pensa acumular crédito perante a observação da lei. E é evidente que não percebe nada acerca do que é a graça de Deus. E Jesus, de uma forma impressionante, a forma como Jesus fala e conduz as coisas é realmente fascinante, eu acho. Jesus pega do propósito os 10 mandamentos, e sabem que os 10 mandamentos são divididos em duas partes. Uma parte primeira que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, e uma parte segunda que tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo. E Jesus decide mesmo pegar na segunda parte dos 10 mandamentos e lhe pergunta: tu tens observado? E então ele começa a dizer assim: eu não mato, não roubo, eu sou um bom menino, não é? Mas é curioso que ele afirma ter cumprido a lei no sentido legal, e parece que é verdade, mas no ponto de vista espiritual isso não o era, porque a sua atitude em relação ao seu próximo afinal não era tão altruísta. Quando Jesus lhe disse: olha, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres, que era afinal o que ele dizia que devia ser para com os outros, então não faz. Mas também é interessante pensarmos que Jesus não faz essa proposta com toda a gente. A quem é que ele disse para vender todas as coisas? Este jovem? Não havia outras pessoas ricas que o seguiam? Por que Jesus não nos faz a mesma proposta a eles? Porque verdadeiramente o problema não é um problema da riqueza, é um problema do coração. Mas Jesus sabia que para este jovem verdadeiramente a sua atitude era algo bastante egoísta. E quando ele enfrenta aquele problema e diz para vender tudo e ir aos pobres, claramente ele estava tão preso às suas posses que a única coisa que o separaria era como uma extração cirúrgica que teria que separar-se completamente delas. Ao que ele não faz. E ele vira as costas e vai-se embora. E para mim, esta passagem tem algumas lições que eu queria partilhar convosco. A primeira delas é que a vida eterna, é uma vida como vive Deus. A palavra, às vezes, nós pensamos que a palavra eterna significa simplesmente para sempre, mas não. A palavra grega tem a ideia de que é algo que pertence a Deus, é algo característico ou digno de Deus. Assim, a vida eterna é uma vida que Deus quer que nós vivamos, ou que Deus vive e que nós nos juntamos a Ele. Então, vida eterna não é simplesmente viver para sempre, mas é viver no ritmo e na agenda de Deus. E era isso que Deus estava a querer falar com este jovem. E claro, quando nós pensamos como Deus vive, percebemos que Deus é um Deus generoso, é um Deus amoroso, é um Deus sacrificial para com o seu próximo. É um Deus que nos amou acima de tudo e deu o seu próprio Filho. E vida eterna não é por isso simplesmente viver para sempre, mas é um relacionamento com Deus. Por isso é que Jesus falou: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só,
por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então aquela pergunta que ele fez, o que eu farei para ter a vida eterna, realmente não era feita da melhor forma. Ou seja, nós não temos a vida eterna porque conquistamos a vida eterna, mas temos a vida eterna porque percebemos o quanto Deus nos ama e nos amou e quer ter um relacionamento connosco. E nós o recebemos em nossa vida e entramos num relacionamento com Ele. Vida eterna é andar no compasso de Deus, andar a conhecer Deus. É um relacionamento com o eterno. Vida eterna é um relacionamento com o eterno que é Deus. Eu acho que este jovem não percebia isto. Este jovem via a vida eterna num sentido de um fervor religioso, de um cumprir uma série de normas e regras e tradições. Se calhar para muitos de nós que somos cristãos há muitos anos, quem é cristão há mais de 20 anos? Quem é que é mais de 30 anos? Mais de 40 anos? Mais de 50 anos? Às vezes começamos a entrar em ritmos em que nos vamos esquecer que é a vida eterna, que é um relacionamento com Jesus. E parece que aquele amor vai ficando para trás. Eu conheci Jesus aos 8 anos de idade. E se eu soubesse, tinha conhecido aos 5. Não é nada melhor que conhecer Jesus. Mas às vezes nós vamos nos tornando religiosos com o passar do tempo. E pensamos que vida eterna é simplesmente cumprir uma série de regras. Mas não, vida eterna é conhecer o eterno. Relacionar-nos com ele. Eu acho que uma das coisas maiores que este jovem não percebeu é que o que estava em causa não era dinheiro ou não dinheiro. O que estava em causa era o amor. Era amar a Deus acima de tudo e de todos. Jesus não condena as riquezas nem os ricos, mas claro que elas podem ser um empecilho ou podem, de alguma forma, travar algumas pessoas de conhecerem a Deus. Mas claramente Jesus não disse que era impossível para um rico entrar no reino dos céus. Zaqueu era um homem rico, um dos mais ricos em Jericó, e teve um relacionamento com Jesus. José de Arimateia, que recorreu ao corpo de Jesus, né? e que o colocou no seu sepulcro, era um homem rico. Nicodemos tinha que ser muito rico ao comprar aquelas especiarias todas para ungir a Jesus. As mulheres que seguiam Jesus. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, muitas o serviam com os seus bens. Era gente de pasta. E que seguiam Jesus. Jesus tinha à sua volta gente assim. E na verdade, Jesus propõe a este jovem isto porque ele percebe que era este o problema deste jovem. Jesus estava a confrontar com aquilo que era mais importante para ele. O que ocupava o seu coração, o que era mais importante. Por isso é que Provérbios diz: dá-me, filho meu, o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Amar a Deus acima de tudo era a base da fé, desde sempre. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, força e entendimento. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as ensinarás aos teus filhos. A agenda da nossa igreja, da nossa casa, deveria ser amar a Deus. Não a novela que está a acontecer, não aqueles programas estranhos que neste caso os meus netos veem, porque já não tenho filhos de idade para ver filmes daqueles, mas realmente a nossa agenda deveria ser esta mesma, assim, amar a Deus com todo o nosso coração e ajudá-los a perceber o que é amar a Deus, desconstruir e construir a fé nas suas vidas. Amar a Deus devia ocupar a nossa agenda diária, devia ser o tema das nossas refeições, das nossas conversas familiares. João capítulo 14 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A obediência é muito mais do que um simples
fazer o que Deus diz para fazer, passar um visto, mas passa por querer focar, interessar-me e entregar-me àquilo que Deus quer para a minha vida. Tem muito a ver com amar a Deus com todo o meu coração. Como Jesus, quando foi confrontado lá no Getsemane, disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Aprender a abraçar a Deus em toda e qualquer situação é certamente o maior desafio. Faça-se a minha vontade e não a tua. Amor é sempre uma questão de foco. Ou estamos focados em nós, na nossa agenda, ou estamos focados em Deus, na sua agenda. Se Jesus hoje vier ter contigo, o que é que Ele vai pedir para deixar? Já pensaste? Realmente, eu estava a pensar nisso, não é? Se Jesus tivesse um encontro contigo hoje, o que é que Ele te pediria? Se calhar não te dizia: olha, deixa ver tudo o que tu tens e dar aos pobres, porque se era pouco, não é? Mas talvez não seja esse o assunto. Talvez até seja muito, mas não seja esse o assunto. Mas o que é que Ele te está hoje, se te encontrasse hoje aqui, se tu hoje saíres e encontrares Jesus e Ele olhar para ti nos teus olhos, o que é que Ele te vai dizer a ti? Diz-me lá, o que é que Ele te vai dizer? O que é que Ele te vai pedir? Há-me teu orgulho? Reconcilia-te com aquela pessoa? Deixa de falar mal da tua família, da igreja? Partilhar fé com os outros? O que é que Ele te pediria a ti? Agora eu te pergunto, se Ele te falasse a ti, o que é que tu farias? Porque a mim incomoda-me o contraste daquele jovem que vai a correr para Jesus e se põe de joelhos na frente dele e faz aquela pergunta: diz-me o que é que tu quer, o que é que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E Jesus lhe diz, e ele de repente levanta-se e vira as costas e vai-se embora. Porque é assim tantas vezes que nós respondemos. O jovem rico, Jesus toca na área que toca no seu coração. O que é que está a ocupar lugar no nosso coração? Estava a pensar em algumas pessoas. Abraão, Deus lhe pediu o seu filho, o seu único filho. Moisés pediu para que deixasse a sua família e fosse libertar o povo de Israel. Ananias pediu para ir de encontro a Jerusalém e reedificar aquela cidade. A Jesus, o Pai pediu que ele fosse até à cruz. O que é que te está Jesus a pedir hoje? O nosso orgulho próprio, queremos levar a nossa avante, a nossa segurança, o nosso conforto, o nosso comodismo. Já chega. Não podemos ser radicais, dizemos nós tantas vezes. A conversa, quando Jesus fala isto, é muito interessante. Ele diz: se queres ser perfeito, vai vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, versículo 21, e depois vem e segue. E esta ideia do vem e segue é muito significativo, porque Jesus mostra claramente que Jesus não estava preocupado simplesmente que ele vendesse os bens. Isso não era o fim de tudo. O fim de tudo era o relacionamento com Jesus. O fim de tudo é seguirmos Jesus e andarmos com Ele. E basicamente aqui vem-me à mente várias coisas. É perguntar: para onde é que tu estás a ir, Senhor, hoje? Onde é que queres que eu vá? E isto tem muito a ver com tu ouvires Deus, estás disposto a ouvir Deus. Como diz a palavra lá em João capítulo 10, diz que: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem e ouvem a sua voz. Ok? As minhas ovelhas, diziam no versículo 27, ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Será que tu consegues estar a ouvir Jesus hoje? Ou só ouves as tuas preocupações, o teu cansaço,
a tua ansiedade? Será que tu consegues ouvir Jesus ao segui-lo, não é? Ao estás a vir e seguir Jesus, consegues ouvir a sua voz, o que Ele está a propor hoje? Quais são as duas coisas que precisas alinhar na tua vida com Jesus? Como é que tu podes hoje passar tempo para ouvir Jesus? E claro, eu acho que isto é numa agenda tão sobrecarregada que todos nós temos, porque todos nós somos gente muito importante, não é? Precisamos de deixar a importância para a pessoa mais importante, que é Jesus, e encontrar espaço na nossa vida, diariamente, para ouvir. Se nós não temos tempo para ouvir Jesus, não vamos escutá-lo. Se tu não dedicas tempo para ouvir Jesus, tu não vais escutá-lo. E às vezes nós achamos que escutar Jesus é algo que nós tomamos, tipo injeção, ao domingo, para durar a semana toda, não é? Mas é importante estar a ouvir os sussurros de Deus. Na quarta-feira, quando nós estávamos a fazer o nosso retiro, Deus me trouxe para aquela palavra em Jeremias, não é? Vai e desce à casa do oleiro e eu te mostrarei o que te quero falar. Às vezes nós não temos tempo para ir à casa do oleiro. Estamos em outras casas, estamos demasiado ocupados, com a agenda demasiado cheia. E Deus quer se relacionar connosco. Deus quer chamar-nos à parte para nós ouvirmos. Para que Ele, quando Ele nos confronte, quando Ele nos chama a atenção de alguma coisa, nós percebamos uma coisa, que Ele não está ali para nos condenar, para nos encostar à parede, mas Ele está ali para mostrar um novo caminho, para dizer, vem e segue-me. E seguir porquê? Porque Ele tem uma nova proposta para nós. Um relacionamento, uma vida eterna. Este era o maior problema deste homem, porque ele ouvia, mas não ouvia. Quantos de vocês falam com os vossos filhos e dizem assim, estás-me a ouvir? E eles dizem, claro que estou, mas não estão a ouvir. Certo? Não é? Isso, pensava que era só na minha geração, mas não. A geração mais nova também pensa a mesma coisa. E tantas vezes tu e eu estamos num novo relacionamento com Deus assim, que Deus está a querer falar connosco e Ele está a dizer, está a ouvir? E nós dizemos, claro que estou. Nós seguimos a nossa agenda, da nossa vontade. É uma questão de amor. É uma questão de amar a Deus acima de tudo e de todos. É uma questão de foco. Estamos focados na sua agenda. Estamos dispostos a corrigir a nossa vida. Sermos mais avaliando mais o nosso coração e vendo como é que nós estamos na nossa caminhada com Deus. Porque há muitos de nós que estamos no nosso modo automático, não é? E não paramos para ouvir este Deus. E de repente temos estes encontros. De repente aparece-nos Jesus pelo caminho e nos faz uma proposta desta. Mateus capítulo 24, no sermão profético, diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quem é que são estes muitos? São descrentes? Não. É que nós estamos aqui a falar. O amor de muitos crentes vai esfriar. Jesus dizia, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Por isso, eu acho que o que estamos aqui a falar é de amar a Deus acima de todas as coisas. O que te impede de amar a Deus acima de tudo? O que está ali como um obstáculo, que parece que estás a ouvir Jesus a falar contigo como falou com aquele rapaz, não é? Ele diz, olha, vai vendo tudo o que tens e segue-me. E alguém está a dizer que olha, vai, resolve esse problema que tu tens com aquela pessoa e segue-me. Vai e perdoa do coração e segue-me. Vai
e dispõe-te para me buscar com todo o teu coração e segue-me. Então Deus está a fazer propostas para ti e para mim hoje, nesta manhã. E a pergunta é: o que é que nós vamos fazer? Nós vamos voltar as costas. Nesta história, claro que é muito interessante, está rica de verdades, porque neste entretanto, claro que Pedro não consegue conter-se, como não se consegue conter. Oh senhor, olha, nós deixámos tudo para seguir, agora o que é que nós vamos fazer em troca, não é? Claro, ele quer ter alguma vantagem naquela conversa, daquele momento, não é? Ele quer perceber qual é a recompensa que eu posso ter por te seguir a ti, não é? E claro, o Evangelho está repleto de paradoxos, não é? Aquele que perde a sua vida vai ganhá-la. Aquele que quer ser o primeiro, aquele que quer ser servido, deve servir. O Evangelho é tremendo, quer dizer, porque o reino de Deus vira as coisas ao contrário. O problema principal é que nós temos construído religiões e igrejas que parece que estes valores continuam iguais aos do mundo. Parece que aquele que é o mais importante tem que ser servido. Se uma vez, irmãos, vocês virem que eu estou a correr este risco, pisem os calmos, está bem? Porque incomoda-me o lugar onde pessoas são. Não é a questão de respeitarmos quer a idade, porque já tenho uma certa idade, não é? A semana passada alguém me procurou e só viu cabelos muito brancos e pensava: quem é aquela pessoa que está ali com cabelos tão brancos? Depois descobriu que era eu. Por isso é que eu cortei o cabelo, para não serem tão brancos, não é? Mas o que eu vos quero encorajar é: o reino de Deus não é para bajularmos pessoas, para darmos demasiada importância às pessoas. Sim, temos que respeitar quer os mais velhos, que eu acho que a Bíblia fala acerca disso, quer pessoas que estão em autoridade na igreja. Uma coisa é isso, outra coisa é investirmos os valores do reino. O apóstolo Paulo dizia: perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Jesus disse: em verdade eu vos digo que se um grande trigo cai à terra e não morrer, fica só, mas se morrer, há muito fruto. Tem a ver com disposição para servir, disposição para amar, disposição para pagar um preço. Foi engraçado, o Filipe, lá no retiro, carregou alguém ao colo. Não é? E ele, no final, estava muito cansado. Ele disse assim: então estás cansado? Assim, pois. Eu disse a ele: sabes, isso é o que acontece com todos os pais. Um pai e uma mãe carregam os filhos e cansa-se, mas isso parece que não lhe custa. Porquê? Porque há uma relação de amor. E quando nós servimos a Deus também, nós podemos muitas vezes chegar a um ponto de aparente cansaço, mas na verdade é porque nós amamos, nós vamos fazer tudo. Quem não fez tudo por aqueles que amam? Não é? Quem não fará tudo por aqueles que amam? Porquê? Porque, na verdade, a vida que tu tens e que eu tenho, vamos gastá-la de todas as formas. Nós precisamos de acreditar que nós vamos ganhar quando nós perdemos. Nós vamos ser recompensados quando nós estivermos a investir no reino, nos valores do reino. Quero terminar com uma frase de Agostinho, o Santo Agostinho, que dizia assim: ama a Deus e faz tudo o que quiseres. Agora, leiam bem, ouçam bem esta palavra. Amam a Deus, amem a Deus. Amem a Deus. Pois façam o que quiserem. Mas continuam a amar a Deus. Quando terminas algo, diz assim: eu estou a amar a Deus. Eu acho que este é o grande barómetro da espiritualidade, é amar a Deus. E em tudo o que tu fazes, tu mostras este amor por Deus, este amor pelo Eterno. Porquê? Porque Deus é o teu relacionamento com o Eterno é aquilo que mais te incomoda, é aquilo que tu mais amas. É pérola de grande valor. Como dizia Jesus naquela história.
negociante de pérolas, que encontrou uma pérola preciosa, de grande valor, ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquela pérola. Porque aquilo era tudo o que ele queria. E tudo o que tu e eu queremos, mesmo às vezes sem sabermos, é um relacionamento com o Eterno. Porque a vida eterna é o que está dentro do teu coração e do meu coração. Todos nós ansiamos pelo Eterno. Todos nós percebemos que nós estamos a envelhecer, estamos a passar, estamos a ficar cansados e velhos, e estamos a passar a nossa agenda, e nós ansiamos pelo Eterno, porque aquilo que está dentro de nós, que clama por Deus, que busca a Deus, que espera em Deus. E o meu desafio para ti, nesta mensagem, é precisamente isto. O mais importante da fé é amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é o que faltou a este jovem. Este jovem achava que a fé era mais uma coisa que ele colocava na sua agenda. E muitos de nós também pensamos isso. A nossa fé é algo que nós colocamos na nossa agenda. Era como se tu dividisse a tua vida, não é? Imaginando a tua vida aqui um ciclo, em várias facetas, não é? Em vários triângulos. Uma parte é família, outra parte é a tua vida profissional, outra parte é a tua vida pessoal, e põe aquilo tudo. E uma parte maior, porque tu és generoso, era a parte de Deus. Mas a vida não é assim. Mas o que é? Se visse isto num círculo, o centro era Deus. O grande centro é Deus. E depois tudo sai para o lado. Quando tu pensas assim, a fé tem outro sentido. Porque a fé tem a ver com a tua vida no trabalho, tem a ver com a tua vida em casa, tem a ver com o teu relacionamento com o teu próximo, tem a ver com tudo isso. A fé é central. E amar a Deus tem que ser tudo. Não é mais uma coisa. Não é a coisa mais importante. Não é a prioridade da tua vida. Não. É a tua vida. É o centro da tua vida. Quando tu percebes isto, vida eterna é diferente. O meu encorajamento para hoje, se tu conseguires ouvir, eu acredito que ouves Deus, e acredito que Deus já falou contigo, mas é perceber-te o que é que Ele hoje está a falar contigo. Está a dizer, olha, falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. O que eu quero que tu faças é isto. Não pode fazer isso. Está-me a pedir aquilo que é mais importante para mim? Pois, foi isso que ele fez com aquele jovem, não foi? É isso que eu estava a fazer contigo e comigo. Então eu quero te encorajar que ouças Deus falar contigo e respondas a Ele dizendo, Senhor, eu quero viver uma vida eterna contigo. E viver com o eterno é viver em sintonia com Ele. E estás disposto a enterrar o teu orgulho próprio, a tua agenda própria, a tua vontade própria, e estás com as mãos abertas para Deus e dizer que eu sei e eu acredito hoje que tu tens o melhor para mim e que tu me vais dar o melhor. E por isso eu abro mão. Eu realmente estou disposto a vender tudo o que eu tenho para te seguir. Eu estou disposto a engolir o meu orgulho. Eu estou disposto a caminhar a segunda milha com alguém. Eu estou disposto a continuar a crer que tu és o Deus que vai falar àquela pessoa e que tu tens poder para salvar. Eu quero continuar a crer nisso. Isso é ter o teu encontro com Jesus. E percebes uma coisa, que se queres ter a vida eterna, só pode ser com o eterno. Não é na tua agenda, não é no teu ritmo, é no ritmo de Deus. E agora que o Senhor fala contigo, comigo, e nos pare, e nos abane, e nos diga, olha, sabes, o mais importante é tu me amares. É isso que eu quero te encorajar nesta manhã, fazeres, amar a Deus com todo o teu coração, alma, força e entendimento. Para a semana vamos falar ao próximo como a ti mesmo. Termino com uma história, já que falámos de missões, do movimento missionário no século XIX.
os missionários que iam para a África. E que, ao ir para a África, além da sua mala, pessoal, tinham que levar o seu caixão. Porque, naquela altura, a UEC tinha muito trabalho em África, missão Amém. Sabia que as doenças matavam muita gente. Conta-se que num período de 35, só 3 ou 4 é que estavam vivos, passados 2 anos. Por isso eles sabiam que ao ir eles estavam a orar tudo. E saíam, tinham um corajão, tinham um coragem. Gente, vamos acordar. Nós vivemos num mundo, um país livre, um país que nos permite falar do Evangelho. Podem não gostar muito de nós, mas também não há problema, também não gostar muito de Jesus, não é? Mas nós vamos sair e vamos crer, vamos abraçar o que Deus tem para nós, vamos perceber onde Deus está a falar connosco. Senhor, eu oro, Pai, por mim, por não dos meus irmãos e irmãs. Filho de Deus, o que tu queres não é nos encostar ao canto, é simplesmente nos encorajar a caminhar contigo, a amar-te. É isso que eu peço dos meus irmãos, por mim. Me ajuda a amar-te com todo o meu coração e a valorizar-te a ti mais do que tudo, mais do que os meus filhos, os meus netos, minha esposa, o meu conforto, o meu orgulho. Mais do que tudo, Senhor, eu quero realmente amar-te a ti. Ajuda-me a conseguir parar e não tirar as costas. Não tirar as costas, mas a entregar-te aquilo que para mim é mais precioso. E hoje, nesta manhã, quero fazer também. O que for mais precioso em mim, Senhor, o que porventura tu achas que eu devo te entregar hoje, eu o faço. Eu quero realmente entregá-lo a ti, porque tu és o eterno. Eu quero conhecer, amar, relacionar. Obrigado, Pai, por tua palavra, por este encontro com este jovem que triste, virou as costas e se foi embora. Mas nós queremos alegremente seguir-te. Em nossa oração, em nome de Jesus. Amém.